Olá, muito boa noite para você. Começamos agora mais um programa Bancada Rural e vamos tratar de um tema que marcou esta semana. Vamos falar dos BRICS, que são um agrupamento econômico formado por 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Estes países são atualmente os detentores de mais de 21% do PIB mundial, formando o grupo de países que mais cresce no planeta. Nesta semana, a presidente Dilma Rousseff se reuniu com 15 chefes de Estado aqui no Brasil para tratar da criação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS e também para fechar acordos bilaterais com alguns destes países. As tendências e as oportunidades para o agronegócio e para o Brasil vão ser discutidas a partir de agora no Bancada Rural de hoje. Não perca, o programa está apenas começando. Vamos começar apresentando os nossos convidados. Está aqui no estúdio de São Paulo, participando do programa de hoje, Tarcísio Souza Santos, diretor do MBA da Fundação Armando Álvares Penteado. Muito boa noite, professor Tarcísio. Boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado. Continuamos também apresentando os nossos convidados de hoje, o comentarista do Canal Rural, Ivan Vedequim, participa conosco. Muito boa noite, Ivan, seja bem-vindo. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos. E também o comentarista do Canal Rural, Miguel Daúde, que já nos faz companhia. Muito boa noite, Miguel, seja bem-vindo. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos, amigos, telespectadores. Bom, vamos começar tratando então dos BRICS. A gente quer entender e destacar para todos que nos acompanham qual é a real importância deste agrupamento econômico. E essa então é a primeira pergunta que eu faço para você, professor Tarcísio. Qual a importância dos BRICS, falando de economia do Brasil, falando de agronegócio? Bem, como você sabe, Kelly, o nome BRICS deriva de uma classificação dada por um banco do mercado financeiro norte-americano sobre, vamos dizer, países que tinham um nível de crescimento econômico maior do que os demais e que, por ocasião da crise internacional em 2008, 2009, mostravam uma tendência de crescimento maior e, portanto, uma perspectiva de, eventualmente, ganhar um peso maior nas decisões mundiais. Isso, com certeza, aconteceu com a China e aconteceu menos com os demais países. Essa é a razão pela qual o grupo se formou. Na realidade, é um grupo estranho, porque é um grupo que, na realidade, não tem nada em comum. São países que só têm em comum o fato de crescerem bastante. Quer dizer, veja, o Brasil e a Rússia têm PIBs parecidos, só que a Rússia tem uma população muito menor que a do Brasil. Então, a renda per capita da Rússia é muito mais alta que a do Brasil. A China tem o maior PIB de todos os BRICS, mas, em compensação, esse PIB hoje está na ordem de mais de 9 trilhões de dólares. Isso é alguma coisa parecida com mais de 4 vezes o PIB da Rússia ou do Brasil. Só que, como a sua população é a maior do mundo, é 1 bilhão e 400 milhões de habitantes aproximadamente, você tem uma renda per capita muito baixa. Né? E é um país muito competitivo em produtos industrializados, por conta da mão de obra barata que ele oferece. Do outro lado, a Índia é um país uniformemente mais pobre, mas sem grandes diferenças de renda, porque também tem uma população muito grande, 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Né? E, finalmente, a África do Sul, bom, esse é um país realmente pequeno em relação aos demais, tem um PIB menor e uma população menor. Não são vizinhos. Não tem produtos complementares. Na realidade, são países diferentes. Para o Brasil, eles representam uma alternativa de comércio bilateral importante, né? Porque compram produtos primários, né? Matérias-primas, tanto de origem agrícola como de origem mineral. Muito bom. São muitas as características realmente destacadas aí de uma forma bastante precisa. Agora, essas diferenças que compõem estes países, que fazem parte dos BRICS, elas ajudam mais ou atrapalham? O que você acha, Ivan Vedequim? Sairão deste agrupamento mais oportunidades ou até mesmo algumas dificuldades para firmarem-se parcerias? Olha, como o professor Tarcísio mencionou, a denominação BRICS foi mais uma jogada de marketing no momento em que esses
5 países se destacavam do ponto de vista do crescimento. Hoje, o Brasil nem merecia estar no BRICS, porque, né, Daúde, o Brasil não está crescendo. Já está na segunda divisão em termos de taxa de crescimento da economia. O que tem aí, e olhando especificamente o agronegócio, nós temos a China como um grande cliente de produtos brasileiros, especialmente a soja. A Rússia tem aí uma importação de produtos do agronegócio em torno de 3 bilhões de dólares, que é um valor relativamente pequeno, embora muito concentrado na área de carnes e açúcar, que são carne bovina, carne de frango, suína e açúcar, deve dar aí pelo menos uns 70% das exportações brasileiras para a Rússia. A África do Sul e a Índia são clientes muito pequenos do Brasil. Então, desse ponto de vista, como o professor disse, não tem muito significado em torno dos BRICS, mas foi aí um grupo que foi criado e agora os governos desses países estão tentando aí criar alguma finalidade que a gente pode discutir daqui a pouco. Bom, tá certo. A gente vai continuar sim discutindo agora. Será que a tendência é de haver um maior estreitamento dessas relações? As relações entre Brasil e China já dão sinais de estreitamento, de novos acordos comerciais. Virão também investimentos em infraestrutura. Miguel Daúde, além da China, a Índia pode ser um dos componentes deste grupo com maior potencial de demanda para os produtos do Brasil? Será este o nosso novo parceiro comercial, a exemplo do que a China já representa hoje? O que você acha, ou terão outros destes países que representarão grandes oportunidades para o Brasil? Não, a Índia não. A Índia não. Eu só queria, Kelly, se você me permitisse, complementar um pouco as informações do Wedekind e do professor, para que as pessoas possam entender a origem dos BRICS e como ele evoluiu. Quer dizer, BRICS foi um analista de um banco de investimento que ele resolveu pegar o Brasil, então ele pôs o B. Né? Aí pegou a Rússia, pôs o R. Pegou a Índia, pôs o I, tá certo? E aí pegou a China, pôs o C, e depois de um bom tempo, a África do Sul comporta estar nesse grupo, aí pôs o S. Então os BRICS têm origem dessa composição de um analista. Até então não tem nada a ver oficialmente. Na 6ª reunião que está ocorrendo no Brasil, que ocorreu essa semana no Brasil, se resolveu criar um banco. Então é o primeiro laço oficial desses países, porque até então não diziam absolutamente nada. Um banco equivalente ao Banco Mundial, né, que foi criado em 1944 por Bretton Woods. Depois também estão criando um fundo como Fundo Monetário Internacional. Então esses países têm essa composição. Agora, como o professor falou, você, para ter complementariedade de negócio, você tem que ter a tampa e a panela. Esses países, na realidade, ambos, os 4, são panelas. Quer dizer, não tem uma tampa que possa haver uma complementariedade. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que esta reunião ela está mais, vamos assim dizer, interessante, porque o presidente russo está enfraquecido com a questão da Crimeia. Quer dizer, a Rússia vem sofrendo boicotes dos Estados Unidos, da Europa, então ele quer se fortalecer. A China, ela tem um perfil de negócio. É aí que a roda pega, porque o chinês... não, vou investir no Brasil. Sim, ele quer investir, mas ele quer trazer as construtoras dele, ele quer ter o domínio, como ele fez no pré-sal. Eu vou investir no pré-sal, mas eu não quero dinheiro, não quero nada. Eu quero o petróleo. Então, o que nós precisamos saber nessa negociação que está sendo feita com a China é exatamente o que os chineses querem e que forma vai ocorrer esses acordos. Na minha opinião, vai ser muito difícil.
Ok, então me parece que é consenso de que a gente precisa voltar a discutir no próximo bloco a complementariedade deste bloco econômico, que não pode ser chamado de bloco, né? Um agrupamento econômico. Será que a China vai ser a grande líder dos BRICS e dependemos única e exclusivamente da China para que haja um desenvolvimento deste grupo? Como vai ficar o Brasil? Virão novas oportunidades ou ainda é muito cedo para saber? Já já a gente conta em detalhes essas informações na análise dos nossos convidados do Bancada Rural de hoje. Você, claro, fique conosco. Voltamos em instantes. Bancada Rural está de volta e a questão é saber até que ponto há viabilidade econômica, existem novas oportunidades de desenvolvimento com os países que formam os BRICS, ou será a China o grande motor dos BRICS e todos os demais países dependerão da pujança desta economia? Essa é a pergunta, então, que inicia o bloco. Professor Tarcísio, para que os BRICS funcionem, vigorem e criem novos laços comerciais entre estes países, vai depender apenas da China ser forte e levar os demais países ou não? Olha, Kelly, eu acho que, na realidade, depende um pouco de todos, né? Mas depende fundamentalmente da China. Quer dizer, na opinião do professor Michael Spence, que é Prêmio Nobel de Economia, e que tem escrito muitos artigos seguidamente sobre o problema do papel que esses países podem desempenhar, fica muito claro que a China deve passar os Estados Unidos em tamanho de produto bruto, se medido em poder de paridade de compra, no segundo semestre desse ano, na pior das hipóteses, no final do ano. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que os Estados Unidos, lá na frente, provavelmente recuperam essa posição, alguns acham que sim, outros acham que não, mas o importante é que não dá para comparar uma coisa com a outra, porque a China será um país que tem uma grande produção, mas tem uma renda per capita baixa, por causa da enorme população que ela tem. Ela tem grandes diferenças de renda, e precisa ver se isso vai ou não ser capaz de ajudar a fazer com que o comércio entre os países funcione. Ok, você concorda, Verequim? Eu gostaria de acrescentar o seguinte, do ponto de vista do comércio, da compra e venda de produtos, tem um papel central as empresas, e focando no agronegócio, as nossas grandes empresas exportadoras de grãos, de açúcar, de carnes e assim por diante. Então, essas empresas estão cada vez mais descobrindo o caminho da mina, que é desenvolvendo novas clientelas na China e em todos os países, 200 países com que o Brasil exporta. O papel do governo é facilitar essas negociações. E aí, por exemplo, toda hora nós estamos vendo, a Rússia botou uma trava nas importações de carne suína brasileira. Aí vai o governo brasileiro, o Ministério da Agricultura, o Itamaraty, vai lá traçar e discutir medidas, seja pontuais ou medidas de longo prazo, para azeitar o nosso comércio internacional. Então, eu diria que esse ponto pragmático da ação das empresas e do suporte do governo brasileiro vai ser o que vai puxar as nossas exportações. E se a China é a bola da vez do ponto de vista de crescimento, se a Índia está se desenvolvendo, temos que ir atrás desses mercados. Então, grandes blocos de negociações, eu creio que pedem relevância para o pragmatismo do exportador brasileiro. Muito interessante. Você corrobora com essas duas opiniões, Miguel Daúde? É este o modelo que vai vigorar? É desta forma? Olha, Kelly, eu acho que é muito cedo ainda para a gente entender, porque o que ocorre hoje, essa reunião que teve essa semana, ela não definiu basicamente nada, a não ser essa questão do banco e a questão do fundo, que ainda vai depender de aprovação pelo Congresso de cada país. Então, tem até 2016, portanto, 2 anos, para que você concretize essa forma. Fora isso, a manifestação do presidente da Rússia em relação ao comércio Brasil-Rússia foi uma manifestação mais política do que técnica. Ele não, tecnicamente, ele não falou nada. Ele falou, tudo bem, eu vou ver como é que fica. Agora, a China, ela tem um plano, quer dizer, estratégico, porque ela vai se tornar a maior economia do mundo. Ela não tem recursos naturais
para que ela possa se sustentar ao longo prazo, e ela depende muito de acordos com o Brasil, né? Como ela fez com a África. Agora, se nós formos levar em consideração os acordos que a China fez com Moçambique e Angola, é totalmente complicado, porque tem na China, na África hoje, 2 milhões de chineses que foram lá para implementar esse acordo, essa relação na área de mineração. Agora, estamos falando de um acordo de investimento em infraestrutura. Aí não ficou bem claro. Quer dizer, pelo que a gente sabe, a China quer que as construtoras chinesas venham para cá, construam toda essa infraestrutura. Se fala até em trazer a mão de obra chinesa. Equipamento e tecnologia chinesa. Nós temos um péssimo exemplo, que ela fez aí uma usina de carvão, e a usina que ela trouxe não é compatível no processamento desse carvão. Então, isso não está claro. Agora, estrategicamente, se nós compararmos o que a China fez na África e trouxermos isso para o Brasil, estatisticamente, né, eu acho que o Brasil vai ter que tomar muito cuidado nesse acordo, porque ela vai querer a soja, determinar a soja, ela vai querer determinar uma série de coisas, porque ela não está interessada em rentabilidade, ela está interessada em produto para se manter nesta posição de hegemonia econômica mundial. E aí, então, Daúde, vai depender, digamos, da regulação. Exatamente. Da regulação do capital estrangeiro no Brasil, ou nós vamos criar, como foi criado para a Copa do Mundo, um regime diferenciado de licitação para a construção das coisas de modo mais rápido. Então, tudo depende, além das intenções e tal, da regulação, das regras de funcionamento do capital, do teor de produto nacional. Vai ter licitação ou não? Né? Pois é, então isso aí tem léguas de papéis para serem trabalhados. Né? Muito bem colocado. E como vocês já colocaram, inclusive ao longo do Bancada Rural de hoje, a gente vai destacar, né, um dos que foi o ponto da semana, que foi a criação desse Banco de Desenvolvimento dos BRICS, porque talvez sem a criação deste Banco de Desenvolvimento a reunião não teria trazido nenhum resultado mais efetivo, não é? Então é sobre isso que a gente vai continuar conversando, porque a cidade chinesa de Xangai é que vai sediar o Banco de Desenvolvimento dos BRICS. O anúncio foi feito pela presidente Dilma Rousseff em Fortaleza, Ceará. O Brasil abriu mão de ter a primeira presidência do banco, que ficou agora com a Índia. O objetivo do banco é financiar projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. A instituição deve ter capital de 50 bilhões de dólares e, segundo a presidente Dilma Rousseff, a intenção não é o afastamento do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Vamos acompanhar. Nós não temos o menor interesse em abrir mão do Fundo Monetário. Pelo contrário, temos interesse em democratizá-lo, torná-lo mais representativo. O novo Banco dos BRICS não é contra, ele é a favor de nós. É diferente, é uma postura completamente diferente. Eu acredito que isso signifique bastante para o cenário multilateral e internacional. É muito importante que isso ocorra. Como vai ser também essa relação que nós vamos estabelecer, a exemplo do que foi feito lá na África do Sul, quando nós fizemos uma reunião com os países da África, os países africanos, nós faremos aqui com os países da Unasul, que também é muito importante no relacionamento BRICS. Bom, que o Brasil precisa de mais investimentos em infraestrutura, todos sabem, o pessoal do agronegócio então nem se fala, né? Agora, professor, um banco de desenvolvimento dos BRICS é o caminho? E esse aporte de 50 bilhões de dólares é suficiente? É um bom valor? Olha, eu diria o seguinte, um banco é sempre um bom caminho porque é um recurso a mais, você tem toda uma alavancagem de recursos. A partir do capital, o banco pode captar recursos no mercado financeiro internacional e ampliar esses recursos. No entanto, é preciso que a gente tome muito cuidado para criar um padrão de comparação das coisas. Quando se fala em 50 bilhões de dólares, fica todo mundo impressionado e diz, puxa, mas é um número enorme de dinheiro. Aí a gente diz, olha, vamos tentar avaliar o que quer dizer 50 bilhões em termos de infraestrutura. Eu dou 2 exemplos. Exemplo número 1. O trem-bala São Paulo-Rio está avaliado em 14 bilhões de dólares.
Segundo exemplo, a refinaria Abreu e Lima da Petrobras, que começou custando 2, está custando 12 bilhões e dizem que vai custar no final 18 bilhões, né? Você vê que entre o trem-bala e a refinaria, você teria, números redondos, mais de 30 bilhões dos 50 que o banco tem. É verdade que os 50 que o banco tem é capital, então dá para alavancar, dá para juntar isso, captando recursos a mais no mercado internacional. Mas não é um número grande. Outra comparação que eu acho interessante. O BNDES, que é o maior banco de desenvolvimento do mundo, maior do que o Banco Mundial, está emprestando, neste momento, 350 bilhões de dólares. Ou seja, o BNDES tem um volume de operações que é 7 vezes maior do que o capital inicial desse banco. Portanto, não é tão grande assim. Agora, Miguel Daúde, de onde vai sair esse dinheiro aqui da economia brasileira, que está tendo uma previsão de crescimento de 1%? Estes recursos que o Brasil vai ter que colocar também neste Banco de Desenvolvimento dos BRICS, vai vir da onde? Pois é, e neste caso dos bancos, Keren, bem colocada a sua pergunta. Cada país vai ter que colocar 10 bilhões de dólares. África do Sul não tem condições de colocar 10 bilhões de dólares. Mas o que vai ser feito? Hoje existe no mercado internacional a possibilidade, né, de alguns países, dos quais esses países estão incluídos, de fazer um swap cambial, quer dizer, porque o governo americano hoje, se você quiser trocar, entre aspas, reais por dólar, você pode fazer um swap com o Banco Central americano. Então, as operações que lastrearão este banco serão feitas através de swap. Aí vamos fazer um investimento, aí vai precisar de 1 bilhão. Então, vai precisar realizar esse swap, parte desse swap, para poder pegar 1 bilhão de dólares e investir. Agora, eu concordo com o professor. Quer dizer, só os projetos de investimentos que o Brasil tem, os projetos de investimentos que a Rússia tem, que a China tem, quer dizer, esse dinheiro não é suficiente. Agora, o que me chamou a atenção, Keren, não sei se a gente pode comentar no próximo bloco, essa colocação da presidente Dilma, que vai chamar a Unasul para o bloco. Eu não entendi bem essa relação. Por que a Unasul? Eu gostaria que o professor e o doutor Wedekind aqui colocassem isso, porque isso causou muita estranheza para mim. Tema para o próximo bloco, estamos combinados? Ok. A gente vai para o próximo bloco, então, um pequeno intervalo e a gente comenta este assunto e também as possibilidades reais de novos comércios bilaterais. Será que vem aí um suporte para o mercado de carnes brasileira? A gente ouviu a Associação da Proteína Animal aqui no Brasil e vai dividir com você a opinião de Francisco Turra sobre este tema também. Você é o nosso convidado. Continue no Bancada Rural, porque a gente volta já. Estamos de volta com Bancada Rural e o assunto esquentou e a questão é saber quais são os critérios para a escolha dos projetos que vão ter o aporte deste Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Essa é a questão que ficou do último bloco. Eu começo então fazendo a você. Ivan Wedekind, isto está claro? Não, Keren, não sei como responder a sua pergunta. Porque primeiro tem uma intenção, agora precisa de fato ver como é que é o estatuto desse novo banco, quais os critérios de aplicação dos recursos. Por exemplo, esses recursos vão ser aplicados só nesses países que compõem o BRICS ou pode emprestar para outros países que a gente quer desenvolver uma clientela de importadores dos produtos feitos nesse país? Eu não sei. O que vocês acham? A Argentina foi um tema dessa última reunião que aconteceu nessa semana também. Vai valer emprestar dinheiro deste banco para a Argentina? Como vai ficar? Que sim, né? Eu acho que tem uma completa complicação nisso, porque de um lado nós ouvimos que os recursos do banco são para financiar obras de desenvolvimento, infraestrutura. Exatamente. Do outro lado, a presidenta disse que vai emprestar o dinheiro para os irmãos que estão precisando de dinheiro porque deram calote na dívida externa deles há algum tempo atrás e estão sendo cobrados agora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não sei como é que vai fazer. Quer dizer, é preciso definir isso, mas como o Wedekind estava dizendo com muita propriedade, só na hora que sair
o estabelecimento do banco, é que nós vamos poder saber o que o banco vai fazer. Mas, professor, nesta reunião, quando houve aí essa união, né, dos BRICS com a Unasul, estavam presentes todos os dirigentes desses países, e a Cristina Kirchner colocou que a Argentina está sendo pilhada, foi o termo que ela usou. Quer dizer, o calote que ela deu no mercado de 70 bilhões de dólares não foi uma pilhagem. E aí o grupo ali ficou unido em torno de que agora ocorrerá uma união, uma reunião do G20, e a presidente Dilma se incumbiu de levar a reivindicação da Argentina, ou seja, da reclamação da Argentina que está sendo pilhada pelos fundos Abrutes, esses fundos Abrutes, Então, quer dizer, na realidade, aí para mim bagunçou tudo, né? Como diz o outro, aí danou-se, porque então o que é? Os BRICS vão financiar obra dos próprios BRICS, vão juntar um na Sul, vamos ajudar a Argentina, vamos ajudar a Venezuela, vamos ajudar o Chile, então aí confundiu tudo. Então, na minha cabeça, eu estou com o Wedekind. Eu só vou poder afirmar com certeza a hora que nós tomarmos conhecimento desses estatutos, né, Wedekind? Ou seja, é consenso que eu queria só fazer uma observação que eu acho que complementa a colocação do Daoud, que é a seguinte: quer dizer, o Brasil, quando teve o seu problema de dívida externa em 1982, ele negociou 10 anos depois com todos os credores, pagou absolutamente tudo, voltou ao mercado, e nós somos hoje um país reconhecido, nós temos um risco soberano baixo, enfim, o Brasil é um país normal. Quer dizer, isso é exatamente o contrário do que a Argentina fez e do que a dona Kirchner está querendo fazer do ponto de vista de recursos. Mas, enfim, esse é um outro problema. É verdade. E precisa de regra, precisa de regulamentação, precisa de muita discussão, porque o que não faltam são questões como as apontadas pelos nossos convidados especialistas. Agora, o que a gente quer saber também é quais são as reais possibilidades de novas parcerias bilaterais, a fim de favorecer, por exemplo, as exportações brasileiras, também a exemplo, o mercado de carnes, o mercado de grãos. Pois é, então sobre este tema, durante a divulgação do balanço dos primeiros 6 meses do ano, Francisco Turra, presidente da Associação da Proteína Animal, falou também sobre o encontro com os representantes dos países dos BRICS e explicou o que a associação espera de cada um deles. Vamos ouvir. Desde segunda-feira está acontecendo no Brasil um encontro histórico do BRICS, que é Brasil, Índia, a Rússia, África do Sul, países que sentaram para discutir, China, países que sentaram para discutir uma melhor relação comercial entre si. E eu participei em Fortaleza e nós levamos do setor os pleitos para cada um dos mercados. A gente tem problema, por exemplo, com a Rússia. A gente quer deles mais estabilidade. Não dá para você habilitar 8 plantas numa semana, desabilitar logo em seguida, porque isso dá crepe. Nós queremos da África do Sul um tratamento melhor, abertura para a carne suína, regularidade também para as vendas de carne de aves. Nós precisamos que a Índia reduza tarifas. Não dá para você vender com 100% ou 70% de tarifa. E assim vai. Então, um por um, nós passamos para o governo o pedido e o governo trabalhou em cima disso. Foi dos poucos setores que chegou na frente e colocou na pauta das discussões isso tudo. O encontro empresarial em Fortaleza foi muito bom, porque eu senti que é uma vontade de todos de formarem um bloco para se contrapor a outros blocos do mundo, o Banco de Desenvolvimento, o uso da moeda local, reduz custos, burocracia e tudo. São muitas as demandas do Brasil para com os outros países, a exemplo do que acabou de apontar o Francisco Turra. É viável a gente levar todas essas demandas? Elas serão facilitadas? Será que a gente vai ter boas notícias para o mercado de carnes ou para o mercado de grãos num curto espaço de tempo, professor Tarcísio? Eu acho que é sempre uma boa ferramenta e é sempre extremamente oportuno tratar da expansão de relações bilaterais. Acho que no caso brasileiro, quando a gente olha para o passado recente, a gente vê que, quem sabe, a gente tenha feito uma aposta grande demais no Mercosul em detrimento de parcerias bilaterais mais fortes.
a exemplo do que os nossos vizinhos aqui na América do Sul, como o Chile, como o Peru, como a Colômbia, fizeram. Só que eu acho que, independentemente dessas negociações com o bloco dos BRICS, nós não podemos esquecer de boas relações bilaterais com a Europa, com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Coreia do Sul, com o Japão, porque esse pessoal compra, né? E acho que a empresa brasileira precisa de cliente. Quanto mais clientes tiver, melhor. É como o professor Tarcísio está dizendo, quer dizer, o tratamento, o trabalho com a clientela é um trabalho permanente, como a associação está fazendo, outras associações, exatamente, frutas e assim por diante, de estarem lá como polos avançados da nossa exportação e deve contar cada vez mais com a retaguarda comercial de negociação do Ministério das Relações Exteriores, do MIDIC, e especialmente no agronegócio do trabalho do Ministério da Agricultura de ir quebrando barreiras e, portanto, abrindo picadas para aumentar a exportação. Então, isso é o dia a dia das negociações e, para isso, nós precisamos ter um setor privado brasileiro cada vez mais preparado. E aí, Daúde, a questão de que vai ter possivelmente empréstimos em moeda local, essa questão cambial é muito complicada. Você que é menos jovem, lembra quando se falava de ter transações entre Brasil e Argentina com moedas de cada país? Até hoje não vingou, né? Isso é muito complicado. Eu acho que aí tem um aspecto importante. Essa relação comercial, você percebe o seguinte, a China, hoje, a nossa relação com a China, o Wedekind há pouco falava, acho que ele não comentou isso no ar, dos países, né, das nossas exportações, dentre esses países, 90% das exportações para a China, e commodities. A China não compra de nós peças, a China não compra de nós, até o farelo de soja que sofre um processamento que agrega valor, a China não compra de nós. Agora, a nossa parceira aqui no Mercosul, a Argentina, ela está abandonando o Brasil, está deixando o Brasil está perdendo as exportações de manufaturas para comprar da China. Quer dizer, a Venezuela, ela compra do Brasil e dificilmente paga alimentos. Então eu não entendi realmente se esse bloco é um bloco político ou econômico. Se fosse econômico, eu gostaria de ver a atuação. Eu acho que sempre fazer acordo é ótimo. Se eu pudesse, eu deixaria o Mercosul, o Brasil deixaria o Mercosul, porque o Mercosul é uma pedra no sapato do nosso comércio, e partiria para acordos com a Europa. Né? Tem um ditado que diz o seguinte: quem está bem na vida não mexe com o lazarento. É o que nós estamos fazendo, mexendo com Venezuela, mexendo com Argentina, com Bolívia. Então, eu acho que quando envolveu a Unasul, né, aí complicou. Agora, o professor gostaria de falar do Porto de Cuba, viu, Kelly? Vamos deixar para o próximo bloco, né, professor? Vou lhe ajudar nessa. A gente continua com Bancada Rural e as considerações finais, a opinião dos nossos especialistas convidados de hoje sobre as vantagens competitivas, sobre as novas oportunidades, formação de preços, todas as questões envolvendo infraestrutura, um arremate de toda essa conversa sobre os BRICS. A gente volta já já com mais Bancada Rural. Bancada Rural está de volta. O nosso assunto são os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Este grupo com estes países em desenvolvimento, tidos como países emergentes, foi o tema deste Bancada Rural de hoje. A gente avalia as possibilidades, as vantagens, oportunidades, tendências e chegou o bloco das considerações finais. Começamos pelo nosso convidado, o professor Tarcísio. Professor, vai ser mais oportuno, menos oportuno, mais vantagens, mais desvantagens compor este grupo? Virão também alternativas para o agronegócio? Quais são as suas considerações sobre tudo isso? Na minha opinião pessoal, qualquer tentativa de reforçar relações bilaterais e ajudar a expansão dos negócios brasileiros no exterior, especialmente do agronegócio, é muito bem-vinda, em primeiro lugar. Segundo lugar, o agronegócio brasileiro se ressente de um problema gravíssimo, que é o volume de investimentos em infraestrutura, que acaba com o resultado do agronegócio por conta dos custos de transporte e de movimentação de carga.
Nós temos um problema no Brasil horroroso, que é o problema da educação. Quer dizer, nós gastamos muito dinheiro, sim, em prédios escolares, mas muito pouco dinheiro na formação de pessoas. De modo que, na prática, quando a gente compara dados da UNCTAD e da OCDE, a gente compara dados da educação média do brasileiro com a educação média do russo, com a educação média do chinês, com a educação média do país desenvolvido, você descobre que o brasileiro não melhorou nada nos últimos 40 anos, melhorou muito pouco. Quer dizer, os investimentos que o país fez foram muito mais em infraestrutura de prédios do que propriamente em ensino. E isso, evidentemente, não aumenta a produtividade. E não aumentando a produtividade, o nosso custo de produção fica maior. Nós temos que fazer a luta da redução do custo de movimentação e da redução do custo de produção do produto brasileiro para ser mais competitivos e aí sim conseguir dar um bom retorno para o agronegócio brasileiro. Muito bom. Você está em linha? Qual é a vantagem ou o risco de pertencer a este agrupamento, aí os BRICS, e que oportunidades podem vir para o agronegócio, na sua opinião, Wedekind? Pegando aqui o que o Tarcísio falou, a palavra de ordem é produtividade, inclusive na indústria brasileira, para você ser mais competitivo no mercado internacional. Eu diria o seguinte, tem o planejamento, o fazimento e o importante também é o acabamento. Então, que essa iniciativa aqui é positiva, porque ela abre um espaço para o intercâmbio tecnológico, financeiro, cultural entre os países, é positiva, mas nós precisamos também terminar aquilo que nós já começamos a fazer há um bom tempo. Por exemplo, hoje a China é o maior mercado do agronegócio, os Estados Unidos e a Europa é um mercado super importante. Nós estamos aí, pelo menos há uns 5 anos ou mais, negociando um acordo União Europeia-Mercosul. Por que a gente não acaba essa negociação primeiro? Por que essas negociações estão empacadas agora nesse ano? Porque a Argentina não está querendo entrar na sala de negociações e, de fato, trabalhar para concluir a negociação, que é um dos grandes mercados para o produto do agronegócio brasileiro. Então, eu acho que a gente também tem que ter foco. O Mercosul ele virou algo que praticamente soma muito pouco, porque as decisões unilaterais, especialmente da Argentina e às vezes do Brasil, atravancam esse desenvolvimento. Esse acordo com a União Europeia e Mercosul tem que ir à frente, ou o Brasil vai à frente sozinho. Então, essa questão da identidade, do que nós queremos fazer, de quais as nossas alternativas, temos que trabalhar com muito mais afinco. Miguel Daoud, as oportunidades e os riscos de pertencer aos BRICS, o que você acha? Bom, acho que os riscos seriam definidos pela nossa capacidade ou não capacidade de administrar essa questão, né? Eu acho que nós não vamos entrar numa fria, porque acho que nós temos a capacidade de perceber. Mas eu vou falar uma coisa, Kellen, que dificilmente eu digo aqui no Canal Rural. O Brasil precisa de um plano de nação. Nós não temos um plano de nação. A China, sim. A China tem um plano, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento, onde ela sabe aonde ela quer chegar, o que ela vai fazer, com que dinheiro vai fazer e quais são os seus objetivos. Então, o que o professor coloca e o Wedekind coloca é exatamente isso. Quer dizer, nós vamos continuar insistindo nesse fiasco do Mercosul, nós vamos continuar insistindo nessa relação com a Venezuela para construir uma refinaria que acabou aí não dando certo, nós vamos continuar sendo vilipendiado pela Bolívia. O que nós queremos ser? E aí nós precisamos ver. Então nós não podemos misturar ideologia com um plano de governo. Então quando nós não temos isso, então esta relação ela acaba me preocupando muito, porque eu não sei se nós tomarmos uma decisão ou que venha prejudicar o Brasil, nós podemos estar sendo levados pelo viés ideológico ou pelo viés técnico e comercial. Então, isso me deixa muita dúvida. Mas eu acho que qualquer acordo, qualquer negociação, ela é muito boa desde que nós saibamos fazer. Caso contrário, nós vamos continuar, né, na rabeira deste crescimento, com falta de educação, falta de saúde, falta de infraestrutura. E o Brasil não merece isso, porque o Brasil é um país fantástico, um país continental, com as estações do ano bem definidas,
o Brasil é um país que tem tudo para ser uma grande nação. Agora, nós precisamos de um projeto. Se nós não tivermos um projeto, nada vai dar certo. Vedequim. Eu chamo a questão, se discute muito no Brasil, a autonomia do Banco Central. Como será a gestão dessas novas instituições que serão criadas? Qual a autonomia? Qual as regras de governança? Qual é o nível de politização que nós vamos ter nessas organizações? Ou elas vão ter estatutos rígidos para que elas cumpram por décadas o seu papel? Acho que essa política, né, Vedequim? Essa questão da organização é algo que precisa estar ali, o branco no preto. Muito bem colocado, professor Tarcísio. Eu só queria complementar uma coisa. Pois não. Na opinião de todos, eu tenho impressão. Precisamos entender que ninguém é contra o bloco do Mercosul. O que, quem sabe, seja bom é a gente voltar um passo para trás e transformar o Mercosul numa união aduaneira e não no mercado comum, porque nós não podemos ficar amarrados a sócios que são muito complicados para andar para frente. Nós estamos precisando aumentar os laços comerciais com o resto do mundo. Esse país precisa crescer. Nós não podemos ficar com a turma do atraso. É esse o problema. Eu acho que aí, Kelly, cabe uma observação para os nossos amigos telespectadores. É o seguinte, por que a gente insiste nessa negociação do Mercosul? Porque o Brasil, a Argentina, o Uruguai, né, o Paraguai, agora a Venezuela, a Bolívia, não podem fazer acordos com outros países sem passar pela aprovação do bloco econômico Mercosul. Agora, você imagina o seguinte, uma coisa que acontece no Brasil. O Paraguai tem uma fabriqueta de remédio. Então, se nós desejarmos comprar remédio genérico da Índia, que é muito mais barato, nós não podemos, porque o Paraguai tem. Agora, só que a Argentina, ela faz totalmente o contrário. Ela vai comprar produtos da China e passa por cima da gente. Ela está deixando de comprar carros do Brasil para comprar peças da China. Então é isso, por isso que o Mercosul não dá certo. Então, na minha opinião, tinha que acabar com o Mercosul e cada um seguir o seu caminho, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Muito obrigada, Miguel Daúde. Eu quero agradecer a presença do professor, diretor do curso do MBA da Fundação Armando Álvares Penteado, o professor Tarcísio Souza Santos. Obrigada pela sua companhia, volte sempre. É um prazer. Agradeço também ao comentarista do Canal Rural, Ivan Vedequim. Obrigada pelas suas considerações, volte sempre também. Miguel Daúde, obrigada a você, comentarista do Canal Rural, e, claro, especialmente a você que nos acompanhou em casa. Obrigada pela sua companhia. O Bancada Rural volta na próxima semana com mais um assunto de destaque e a opinião dos nossos especialistas, comentaristas, para você ficar ainda mais bem informado. Tenham todos uma excelente noite, obrigada pela companhia e até mais.